Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Muita alegria estar com vocês aqui nessa manhã, poder celebrar a Deus junto com esse povo que tem sido já uma referência há muitos anos de coisas boas que Deus tem feito aqui através dos metodistas no distrito do Catete, especialmente aqui nesse bairro, nos bairros vizinhos. Agradecer a Deus por mais uma vez estar com o pastor Hélio, o comando, a liderança dele à frente dessa igreja, desse distrito. Nós temos servido há alguns anos juntos na superintendência distrital. Tem sido uma bênção caminhar junto com ele. Aliás, antes de caminharmos juntos na superintendência de distritos, nós já tínhamos uma caminhada junto com um grupo de pastores e tem sido uma bênção poder caminhar com ele. Também, em especial, saudar e estar junto com o pastor Daniel nessa manhã, com o pastor Lúcio e com essa igreja. Não é a primeira vez que eu prego aqui no Jardim Botânico. Eu lembro que no ano de 2003 eu preguei aqui. Foi uma situação até inusitada. Eu era pastor na Igreja Metodista Central de Santo Antônio de Pádua. Eu sou carioca, mas eu estava pastoreando em Pádua, no norte fluminense, bem lá na divisa com Minas. E eu estava passeando aqui, eu estava de férias, estava passeando aqui, acho que estava indo em algum shopping. Eu estava de braço quebrado, eu lembro muito bem desse dia, porque eu estava com o braço quebrado, engessado até o ombro. E eu estava passando aqui uma terça-feira e resolvi entrar. Eu falei, vou entrar dentro da igreja. Eu nunca tinha entrado aqui na igreja do Jardim Botânico. Falei, vou entrar na igreja. E naquele dia que eu entrei, uma terça-feira, eu cheguei antes de começar o culto, sentei aqui no primeiro banco. E o pastor Jonas Faleiro era o pastor, ele estava chegando naquele dia de férias. Aí quando ele me viu, ele falou, o que você está fazendo aí, rapaz? Eu falei, pastor, estou de férias, estava passando a porta da igreja, deu vontade de entrar, participar do culto. Aí ele falou assim, não, já que você está aí, você prega. Eu falei assim, não, pastor, o senhor está chegando de férias hoje e tal, o senhor prega. E eu estou de calça jeans, sou de tênis, não estava nem... Ele falou, não, prega aí. Eu acabei pregando naquele dia, foi uma benção estar com os irmãos. Também era pastor aqui na época, um amigo meu recém-falecido, o pastor Reinaldo Fornazier, faleceu há pouco tempo. Ele era pastor ajudante aqui na época do pastor Jonas. Então não é a primeira vez que eu prego aqui, mas com alegria recebi esse convite para estar com vocês. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1. Quero ler apenas um versículo, que é o versículo 31. Gênesis 1, 31. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Quem encontrou, diga, achei. Estou vendo também ali a irmã Vera. Irmã Vera, nós também estamos servindo juntos na delegação da primeira região ao Conselho Geral. O pastor Hélio também é delegado ao Conselho Geral. Ontem mesmo tivemos uma reunião ali na igreja do Rio 2. Prazer, Vera, te rever nessa manhã. Gênesis 1, 31 diz assim o texto. Viu Deus tudo o quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Repita após mim, tudo era muito bom. Isso. Você pode sentar, os que se levantaram. Tudo era muito bom. Quando nós lemos esse texto, nós vemos de forma inequívoca aqui que tudo nesse mundo tem o seu valor. Porque, afinal de contas, é uma obviedade que se tudo que Deus fez é muito bom, se tudo que Deus fez é muito bom, significa que tudo tem valor. Não há nada desprezível. Não há nada que seja considerado ou que deve ser considerado irrelevante, inexpressivo. Você pode até dar mais valor a algumas coisas que outras. Em comparação a algumas coisas, eu dou mais valor a outras. Isso é inevitável.
Todos nós temos as nossas predileções, temos as nossas preferências, temos o nosso círculo de elementos que são mais importantes para algumas coisas que a gente quer fazer, mas, na verdade, todas as coisas são importantes, tudo nesse mundo tem o seu valor. Nada que Deus fez é desprezível, até porque o texto que nós acabamos de ler acabou de expressar para nós que tudo que Deus fez foi muito bom, ou é muito bom. Uma expressão que certamente vocês já devem ter ouvido falar, vocês já ouviram falar, conhecem muito bem, a expressão ecossistema. O ecossistema significa um conjunto de comunidades formadas por diversas populações de animais, plantas, bactérias, e a maneira conforme essas populações acabam interagindo entre si. Então, o ecossistema, eu vou repetir, ecossistema é um conjunto formado por diversas populações de animais, bactérias, plantas, e a maneira como essas populações interagem. Nessa perspectiva, todos são importantes. Porque se o ecossistema, ele é, na verdade, um conjunto formado de diversas populações de animais, bactérias, plantas, etc., que interagem entre si, proporcionando equilíbrio a todas as coisas, se o objetivo no ecossistema é gerar equilíbrio, então todas as coisas são importantes. Vou repetir, porque isso é muito importante para todo o desenvolvimento que eu quero compartilhar com vocês. Ecossistema é o conjunto de populações de animais, bactérias, animais, plantas, tudo, e a forma como elas interagem entre si para gerar equilíbrio. Se o objetivo do ecossistema é gerar equilíbrio, então o texto bíblico só vem, na verdade, confirmar aquilo que na prática nós temos visto na nossa vida, que todas as coisas são importantes. Então guarde isso, nessa perspectiva, todas as coisas são importantes. Quer ver uma coisa que às vezes nós reputamos como não tão importante assim, mas é imprescindível? Quem é que gosta de baratas? Quem é que gosta de baratas? Ninguém gosta de baratas aqui? A irmã ali deu até uma tremida antes de falar não, né? Eu também não gosto de baratas não, mas a verdade é que as baratas, elas se alimentam de restos de animais, toneladas de fezes, cadáveres. Talvez seja por isso que a maioria não gosta de baratas, né? Mas as baratas, elas se alimentam de restos de animais, toneladas de fezes, toneladas de cadáveres, restos de alimentos. As baratas são responsáveis pelo equilíbrio do ecossistema urbano. A extinção das baratas, se a gente acabar com as baratas, ninguém que gosta de baratas, então vamos acabar com as baratas. A extinção das baratas provocaria um longo período de readaptação até que um outro animal pudesse ocupar o trabalho que as baratas fazem hoje. Imagina se as baratas fossem extintas. Nós levaríamos muitos e muitos anos. Estudiosos dizem até séculos para que um outro animal pudesse se adaptar a fazer o trabalho que hoje as baratas fazem. Mas eu sei que você não gosta de baratas, nem eu. Tem gente que corre de barata, mas a verdade é que a barata tem a sua importância imprescindível no ecossistema urbano. Se o ecossistema é um conjunto formado de diversas populações e a forma como elas interagem entre si para gerar equilíbrio, o ecossistema urbano precisa das baratas. Quem é que gosta de formiga? Formiga? Também, tem gente que gosta de formiga. Barata eu já imaginava que ninguém gostasse. Mas formiga, pelo menos alguém gosta, né? Temos uma irmã ali que gosta de formiga. As formigas são jardineiras da natureza. As formigas, elas escavam o solo, elas ajudam a ventilar o solo, elas ajudam a proliferar e espalhar sementes.
A extinção das formigas, essas que às vezes perturbam a gente, só a irmã ali gosta, que a gente fica batendo no corpo, matando, pisando, amassando. A extinção das formigas aumentaria a população de insetos. Aí você tem que pensar o que você prefere, mais insetos ou mais formigas, ou a manutenção das formigas. Extinguir as formigas provocaria, então, uma proliferação muito abrangente de insetos. A gente tem um outro problema, corre de um arruma a outro. Agora eu sei que tem mais gente que vai gostar disso que eu vou falar aqui. Você não gosta, ninguém gosta de barata aqui, uma gosta de formiga. Quem é que gosta de mosquitos aqui? Mosquitos. Ninguém. Impossível. Barata ninguém gosta, formiga só uma, mosquito ninguém. Irmãos, os mosquitos, na verdade, a gente precisa entender que há uma diversidade de peixes de água doce que seria severamente impactada se os mosquitos não existissem. E se nós vamos comprometer uma grande diversidade de peixes de água doce, nós vamos comprometer também, de alguma forma, quem se alimenta na outra ponta dos peixes de água doce. Se os mosquitos silvestres, por exemplo, eles fossem extintos, nós teríamos também um impacto enorme nos peixes que se alimentam das suas larvas. Aí você acaba comprometendo os peixes de água doce. Quem gosta de peixe aqui, gosta de comer um peixinho? Então, aí já tem mais gente. Aí você teria um impacto grande por conta dos mosquitos. Alguém vai falar agora que eu não como mais peixe, né? Mas a verdade, irmãos, é que o ecossistema é o conjunto de populações e a forma como a gente percebe que elas interagem entre si para gerar equilíbrio. Se o objetivo é gerar equilíbrio, tudo é importante. Barata é importante, mosquito é importante, formigas são importantes. Quem aqui, agora eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Quem aqui gosta das estrelas? As estrelas. Todo mundo gosta das estrelas, né? Aquela coisa linda no céu. As estrelas, elas têm a sua importância e a sua relevância, por quê? Porque para o universo ter equilíbrio, é necessário que uma fonte de nêutrons sempre interaja com duas fontes de energias contrárias a ela, para ter equilíbrio no universo. Então, o Sol acaba fornecendo uma energia positiva, que é o calor. E quem é que fornece a energia fria, a energia negativa? As estrelas. Elas não estão lá apenas porque Deus resolveu criar um elemento belo para interagir visualmente, principalmente à noite. Aquele cruzeiro bonito. Não, Deus criou as estrelas para que houvesse equilíbrio no universo. Porque não existe equilíbrio se uma fonte de nêutron não interagir com outras duas fontes de energias contrárias. Então o Sol envia calor e as estrelas enviam a energia fria. Deus pensou em todas as coisas, e é por isso que o Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz que quando Deus terminou de fazer a sua obra, Ele mesmo a qualificou, Ele mesmo a adjetivou, dizendo: isso aqui é muito bom. Eu gostei desse negócio, gostei de tudo que eu fiz, porque todas as coisas têm a sua importância. Eu poderia ficar aqui muitos minutos falando de várias coisas que você gosta ou não gosta e dizer a você qual a sua importância. Vou falar só mais uma: o seu dedo mínimo no pé. Às vezes nós não valorizamos o nosso dedinho mínimo do pé, mas por mais que seja possível você permanecer de pé e até andar sem o seu dedo mínimo no pé,
O pleno equilíbrio se dá pela composição tradicional do nosso pé com os 5 dedos, inclusive o dedo mínimo do nosso pé. Tudo isso porque há 26 ossos que são conectados do nosso pé ao nosso tornozelo, interligados em cada um dos ossos. Se você tirar o dedo mínimo do pé, um desses 26 ossos que conectam o nosso pé ao tornozelo serão comprometidos. Tudo que Deus fez tem a sua importância. Aí você vai falar assim, pastor, que bacana, legal essas coisas, mas isso eu poderia ver no Google. Concordo com você, você não precisaria ter vindo à igreja para eu te falar essas coisas. Até porque não pretende ser essa uma exposição de química, de astronomia, de biologia ou algo parecido. É bem provável que existem pessoas aqui nessa manhã muito mais capazes e competentes para falar desses temas que eu. O meu objetivo aqui nessa manhã é mostrar que tudo que Deus fez é importante e como isso pode e como isso deve se conectar com a nossa vida e aplicar na nossa vida o potencial que Deus tem para a nossa existência nesse mundo. Não é uma exposição de química, de astronomia, de biologia ou qualquer coisa parecida. É, na verdade, para que a gente possa assumir a importância que temos por Deus. Aí eu falo para você uma coisa, se Deus resolveu dar importância às estrelas, se Deus resolveu dar importância aos dedos mínimos dos nossos pés, se Deus resolveu dar importância às baratas, às unhas, aos mosquitos, o que você imagina que Deus pensa quando Ele olha para você, imagem e semelhança dEle? A gente precisa assumir a importância que nós recebemos de Deus. Escute o que eu vou te falar. Se você perder para a barata, tá estreito o negócio, hein? Se você perder para o mosquito, que a gente mata, se fomos mais habilidosos em... Eu sou hábil lá em casa, eu que mato o mosquito. Eu não perco um. Quando eu pego, eu falo para minha esposa, ó, não perco um. E quando eu tento pegar e ele foge, é uma obsessão minha, eu vou atrás dele. E parece que mosquito ele desaparece, né? Você está aqui e daqui a pouco ele some aos teus olhos, mas daqui a pouco ele aparece. Se você perder para a barata e para o mosquito, o negócio está estreito. Existem então alguns princípios que a gente precisa assumir a partir disso. A gente precisa entender quais são as lições que Deus quer nos dar. Primeiro, anote isso, guarda isso no seu coração, anote isso no seu bloco de notas, no celular, no papel. Não deixe isso passar, não. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso, a gente precisa assumir o privilégio. Repita, assumir o privilégio. Irmãos e irmãs, nós participamos do maior empreendimento do mundo. Você já parou para pensar nisso? Nós participamos do maior empreendimento do mundo. Nós somos cooperadores do maior projeto de todo o universo, de toda a história. Nós somos cooperadores de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Ou seja, o foco de Deus, amando o mundo, é salvar o mundo. E nós participamos disso. Então a primeira coisa que a gente precisa assumir é entender o privilégio. A Bíblia também diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem nunca se ouviu sobre um Deus como o nosso, que faz o quê? Que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, significa que esse é o grande objetivo de Deus. E se esse é o grande objetivo de Deus, não existe outra coisa mais importante para a minha vida, ou não deveria existir coisa mais importante para a minha vida e para a sua. Olhe o texto bíblico, veja tudo o que aconteceu. Uma rápida historinha para você lembrar, porque eu sei que você sabe disso. O texto do Gênesis diz que Deus criou todas as coisas e diz, poxa, está tudo bacana aqui, mas façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fez. Aí Deus falou, rapaz, está maneiro e tal, mas está faltando alguma coisa. Ainda não está bom ele ficar sozinho. Aí Deus fez a mulher.
Aí agora está tranquilo, está ótimo. Olha, está tudo aqui, vocês comam de tudo que vocês quiserem. Tomem banho de cachoeira, mergulhem no rio, suba na árvore, façam o que vocês quiserem, menos tocar no furo daquela árvore ali. O dia que vocês tocarem, vocês vão morrer. E a morte espiritual, nós sabemos disso. Eles foram lá tocar, o que Deus fez? Saiam do paraíso, mas o meu perdão e a minha misericórdia vai com vocês. Deus sacrificou um animal, fez a roupa de peles de animais para eles e seguiu. Aí, os filhos desse casal acabam arrumando problemas. Eles crescem, se desenvolvem, mas acabam arrumando problemas. A Bíblia diz lá em Gênesis 6 que, não obstante ter crescido muito a população, também cresceu a perversidade. Deus foi até Noé e disse a Noé: olha, Noé, eu vou refazer a história. Entra na arca você, sua família, os animais, eu vou refazer tudo. E Deus foi e refez tudo. Aí o povo foi crescendo de novo. Aí Deus virou-se para Abraão e falou: Abraão, olha, o povo está errando de novo, então eu vou fazer uma coisa, eu vou estabelecer um outro projeto. Eu vou então fazer da tua família referência para todas as outras nações desse mundo. Olha o plano de Deus, sempre para trazer o ser humano para ele. Aí o que acontece? O povo de Israel vai e frustra os propósitos de Deus. Se arrebenta no pecado, volta a ter pacto com o Egito depois de Deus os tirar de lá. Aí Deus vai e levanta no meio do caminho lá os juízes, para ver se o povo de Israel andava na linha. Aí os juízes também, vários deles se corrompem. Aí Deus vai e levanta, na época dos reis, os profetas, para denunciar o pecado dos reis, para ver se a turma entrava nos eixos. Aí os reis de Israel, malandramente, bancam a casa de profetas. Se tem que ter profetas, então nós vamos criar casa de profetas para passar pano no nosso pecado. Aí Deus fala: está tudo errado, vou ter que refazer de novo a história. Aí Deus vai até Jeremias e diz: dias virão que eu farei uma nova aliança com o meu povo. Essa aliança será perpétua e eterna. Quem entrar na aliança entrou, quem não entrar sofrerá o dano eterno. Nós sabemos que ele estava falando sobre Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, a nossa morte nos possibilitou a vida com Deus. Aí quando Jesus está para morrer, os discípulos ficam apavorados. Como é que pode? O Senhor vai morrer e nós vamos ficar aqui assim, sem nada. Jesus falou: calma, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Consolador. O que eu sou, o que eu faço, Ele vai fazer para vocês. Aí, chegou até a mim, chegou até você. Eu estou te contando essa história para dizer a você, de forma simples, o seguinte: desde a criação do mundo, Deus sempre teve planos de trazer o ser humano para Ele. Quando o ser humano quebrava a cabeça, Deus ia e refazia a história, refazia a aliança. Jesus. Isso significa que desde a antiguidade Deus tem um plano de reativar o ser humano para Ele, de reagrupar o ser humano nos seus braços, de trazer o ser humano de volta. Esse é o grande propósito de Deus. Aí você vai dizer: pastor, com essa história eu sei que você conhece, mas eu quero que você responda para si mesmo a pergunta que eu vou lhes fazer agora. O que você está fazendo? Qual é o seu papel nesse grande propósito de Deus? Porque desde o Gênesis, Deus mostra que o sonho dele é trazer o ser humano para perto. Aonde você está nesse grande empreendimento? Para cumprir esse projeto, para cumprir esse objetivo, Deus perdoa e esquece pecados. Para cumprir esse objetivo de ter o ser humano perto dele restaurado, Deus restaura o que foi destruído. Deus inverte a lógica humana, Ele pega o último, coloca no primeiro lugar. Deus pega aqueles que as pessoas reputam como nada e colocam numa posição de honra. Para cumprir esse objetivo, o próprio Deus vem a esse mundo encarnado e morre no nosso lugar. Isso é inimaginável. Inimaginável o Criador morrer no lugar das suas criaturas. Tudo isso eu estou te falando para chamar sua atenção, para que você não despreze esse legado, não despreze esse propósito. Você precisa entender o privilégio. As baratas servem para as finalidades que eu citei para você. As formigas para as finalidades que eu compartilhei também. As estrelas para fazerem reação à energia que o sol faz
para que haja equilíbrio no universo. Eu e vocês fomos criados à imagem e semelhança de Deus para cumprirmos o propósito dele de restaurar o relacionamento do ser humano com Deus. E com todo respeito, não me tome como agressivo a você, mas se você não faz parte desse projeto, se hoje a sua vida não inspira isso, com todo respeito, você está perdendo para as baratas. Porque agora, nesse exato momento, elas estão fazendo o seu trabalho. Agora, nesse exato momento, os mosquitos não abrem mão de fazer aquilo pelos quais Deus os criou. Nesse momento, as estrelas estão lá, cumprindo o seu papel. E você e eu, o que nós estamos fazendo dentro do propósito que Deus nos criou para cumprirmos? Aí alguém vai dizer, a grande expectativa do ser humano é pela vacina do coronavírus. Não é. A grande expectativa do ser humano é pela Copa do Mundo de 2022, nem sei se vai ter. As Olimpíadas. Não é. A Bíblia diz que a ardente expectativa do ser humano é pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus. As pessoas estão esperando que você saia desses bancos confortáveis para você e se mova a partir da unção do Espírito Santo. Porque, eu repito, as baratas nesse momento estão cumprindo o seu objetivo e aquilo pelos quais Deus criou as baratas. Primeiro, então, entenda o privilégio. Segundo, você precisa... Isso é óbvio, é claro, mas a gente precisa sempre pontuar. Baratas, você já nem tem mais nojo de baratas, de tanto que eu já falei sobre elas aqui, né? Baratas só possuem o valor no ecossistema urbano. Só tem valor no ecossistema urbano. Ninguém cria baratas em casa. Você vai lá, você vê o cara tem um cachorro, tem um gato, tem um papagaio. Mas ele não tem uma criação de baratas. Se ele tiver, é algo inusitado ou então alguma finalidade muito específica, entre parênteses, estranha, né? Estranha. Mas a verdade é que ninguém cria baratas em casa. A barata só tem a sua finalidade no ecossistema urbano. Unhas não tem valor na testa. Se você vê alguém com uma unha na testa, isso é uma anomalia. Isso é uma coisa bizarra. Unhas não têm valor se elas estiverem na testa. Então a gente precisa entender que todas as coisas têm um valor específico. Deus criou cada coisa com uma finalidade para suprir uma necessidade específica. Isso para resolver isso, aquilo para resolver aquilo, fulano para resolver fulano, cicrano para resolver cicrano, beltrano para resolver beltrano. Relevante é tudo que é indispensável. E Deus criou cada coisa com uma finalidade específica para suprir necessidades específicas. Para cada necessidade há um projeto de Deus. Não existe nada nesse mundo que seja uma demanda de necessidade que Deus não tenha pensado antes. Não tem nada. Talvez você bote a mão na cabeça e diga, poxa, eu nunca pensei nisso, mas Deus já tinha pensado. Eu nunca pensei que nós poderíamos ser relevantes como igreja nessa área. É porque nós acordamos agora para isso, mas Deus já tinha pensado antes. O que Deus precisa apenas é ver em nós disponibilidade para isso. Como eu ia dizendo, relevante é algo indispensável. Se relevante é algo indispensável, preciso te fazer mais algumas perguntas. Responda para si mesmo. Nós podemos dispensar crianças. Eu vi as crianças saindo aqui, imagino que elas devem ter ido para um culto específico, né? Isso é importantíssimo. Eu não sou fruto de um trabalho evangelístico com drogados, eu não sou fruto de um trabalho evangelístico com alcoólatras, eu não sou fruto de um trabalho evangelístico que foi atrás de pessoas que estavam na prostituição. Eu sou fruto de um trabalho bem feito com crianças na igreja. Eu fui criado na igreja metodista, estou na igreja desde bebê, a minha vida toda na igreja, então eu digo que eu sou fruto de um trabalho bem feito com crianças. Crianças são relevantes? São.
Então tem que ter uma demanda específica para elas, porque relevante é tudo que nós consideramos indispensável. Crianças são relevantes, são empobrecidos, são relevantes, idosos são relevantes, mulheres são relevantes, homens, adolescentes, jovens, pessoas da nossa comunidade solteiras, viúvos. As redes sociais são relevantes, mais que nunca nós estamos vendo que sim. As mídias de todos os portes são relevantes, são. Aonde tiver uma necessidade, Deus criou o suprimento para aquela necessidade. Repito, unhas não têm qualquer valor se forem colocadas na testa. Baratas só tem valor no ecossistema urbano. Não tem valor para você criar dentro da sua casa como você cria um gato ou um cachorro. Tudo tem um valor específico. O próprio texto bíblico diz que os dons espirituais foram dados por Deus e são dados por Deus para fins específicos. Por que eu estou pontuando isso? Porque é bem provável que eu, batendo nessa tecla que eu bati anteriormente, que nós precisamos entender o privilégio, todo o propósito de Deus desde a fundação do mundo até Jesus. Você tenha pensado, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, mas imediatamente você também pensa, mas o que eu devo fazer? Onde que Deus quer me usar? Em qual aspecto do seu reino Ele quer tornar a minha vida relevante para Ele? A Bíblia fala que quem tem falta de sabedoria que peça a Deus. Então eu quero usar esse texto para embasar que, na verdade, todas as pessoas que ainda não têm claras para si a área ou o aspecto do reino que Deus quer usá-las, devem buscar de Deus isso. Afinal de contas, Deus é o maior interessado, que fique claro para mim onde Ele quer me usar. O grande problema é que, às vezes, a gente trata com Deus como se nós fôssemos adversários dEle, como se nós precisássemos forçar Deus a fazer alguma coisa que seja benefício para o reino dEle. Por isso que Davi foi um fora de série. Davi, há muitos anos atrás, disse o seguinte: Senhor, seja servido em abençoar a casa do teu servo. Olha a mente do cara. Seja servido em abençoar a casa do teu servo. Hoje, a turma quer colocar Deus na parede e dizer: o Senhor tem que me abençoar, porque eu determino que o Senhor me abençoe. Como se Deus não quisesse abençoar o cara. Aí Davi, lá atrás, um fora de série, de forma simples entendeu: calma aí, quando Deus me abençoa, eu estou servindo a Deus com a possibilidade dele ser glorificado através da minha vida. Deus não luta contra os propósitos dele. Se Deus quer te usar, significa que Ele quer deixar claro para você onde que Ele quer te usar. Isso não é uma coisa muito pesada para Deus em fazer. Isso não é um sacrilégio para Ele, isso é um prazer. Deixar claro para você onde que Ele quer te usar. Qual é a finalidade específica dEle com a sua vida, com os dons e talentos que Ele te deu, com toda a capacitação que eu vou falar após para a gente encerrar, que Ele quer te dar. Afinal de contas, os dons espirituais foram dados para o fim proveitoso. Não adianta apenas eu ter uma boa vontade de fazer as coisas sem que eu deixe de conhecer aonde que Deus quer me usar. Você pode ter certeza, existe um lugar específico que Deus quer te usar com poder. Eu sou pastor há 18 anos e nesses 18 anos eu vejo pessoas que viram para mim e falam assim: pastor, não estou fazendo nada na igreja porque não tem nada aqui para eu fazer, ou então todo mundo já está fazendo tudo aí, então não tem nada para eu fazer. É um cara de pau, né, o camarada que fala uma coisa dessa. Como é que pode a pessoa achar que ela é irrelevante para Deus? Todos nós temos valor para Deus e todos nós temos um lugar específico que Deus quer nos usar. Você precisa buscar isso, se isso não está claro para você. Para mim, não demorou muito tempo eu entender que Deus queria me usar no ministério da palavra. Na minha adolescência, no início da minha adolescência, eu só achava que Deus ia me usar um pouquinho diferente. Eu achava que eu iria ser um evangelista itinerante, que eu ia
eu não ia ter um lugar fixo como um pastor, embora como pastor metodista eu seja itinerante mesmo. Mas eu não me imaginava até hoje. Mas para mim sempre ficou claro uma coisa, ainda que os contornos não estivessem claros, para mim, o centro do chamado de Deus na minha vida estava claro. Que eu deveria ser um evangelista, um pregador da palavra. E isso sempre gerou no meu coração alegria. No concílio, eu já estou caminhando para encerrar, no concílio da minha igreja, que foi para mim recomendar a faculdade de teologia, eu estudei aqui no Bennett na época. E eu tinha claro, sim, que a minha igreja ia me recomendar até com certa tranquilidade, porque foi a minha igreja que me incentivou sempre a ir por esse caminho. Aí eu saí do concílio, a minha igreja, a igreja que eu fui criado, a igreja de Vista Alegre, igual aqui o Jardim Botânico, o templo ficando no segundo andar. E eu desci, fiquei lá embaixo, esperando o concílio terminar, só que eu ia passando a hora. Eu falava, isso aí é concílio de 5 minutos, os favoráveis digam sim, contrário não. O concílio não terminava, passaram 5, passaram 10, nada de terminar o concílio, eu já fui ficando nervoso. Falei, rapaz, acho que deu alguma coisa ruim lá em cima. Daqui a pouco, coisa de uns 20, 25 minutos, o pessoal começou a descer. Aí umas senhoras da igreja, mais idosas, foram até mim e falaram o seguinte, olha, eles me viram crescer na igreja, olha, nós aprovamos que você fosse para a faculdade de teologia, porque nós confirmamos, entendemos o teu ministério, alguma coisa nesse sentido. Mas eu guardei a última frase delas. Falaram assim, olha, mas você não pode ir para a faculdade agora. E é isso que a gente estava discutindo lá em cima. Elas estavam lá discutindo a minha vida. É isso que nós estávamos discutindo lá em cima. Você só tem 17 anos, está muito cedo, você tem que fazer outras faculdades, você tem que fazer isso, aquilo. Aí eu falei assim, olha, eu agradeço a distinção que vocês me tratam, a preocupação, respeito ministérios que começam depois, mas no meu caso, eu tenho certo que Deus me chamou para esse tempo. Isso para mim não era dúvida alguma, eu tinha paz. Busque em Deus qual é o lugar específico que Deus quer te usar. Não perca para as baratas. E eu encerro de forma bem rápida, falando um terceiro princípio para você. O primeiro, eu falei para você que a gente precisa entender o privilégio. Segundo, a gente precisa entender o lugar específico, o valor específico. E para a gente encerrar, nós precisamos receber capacitação. Repita, capacitação. A Bíblia narra a história de Sansão, que é uma das histórias que eu considero mais tristes da Bíblia. Eu falo isso direto. Direto eu falo isso. Quem me vê pregar de forma recorrente, certamente já me ouviu falando sobre isso, porque eu considero triste a história de Sansão. O versículo mais triste da Bíblia, para mim, na minha opinião, é quando Dalila bate palmas e fala para Sansão, Sansão, corre, que os filisteus vêm te pegar. Ela estava dissimulando, porque ela estava trabalhando contra ele. E ela gritou, Sansão, corre, os filisteus vêm te pegar. A Bíblia diz que Sansão se levantou na cabeça dele e aconteceu como sempre aconteceu. Com petelecos, sai para lá, moleque, sai para lá, moleque, sai para lá, moleque. Ele ia resolver com petelecos. Aí a Bíblia diz que já não sabia Sansão, que o Espírito Santo não estava mais sobre ele. Toda vez que eu leio ou que eu recito esse versículo, eu me arrepio, porque para mim é um versículo de muita responsabilidade. Como que eu posso subir esse altar sem a unção do Espírito? Por mais que eu conheça o texto, por mais que eu saiba o que eu vou pregar, por mais que eu tenha intimidade com os vossos pastores, por mais que esse templo não seja novidade para mim, por mais que eu já faça isso há mais de 25 anos, por mais que eu já seja pastor há muito tempo, como que eu posso subir esse altar sem a unção do Espírito? E a Bíblia diz que já não sabia Sansão que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. É possível agir sem a capacitação divina, é possível lutar sem a unção, é possível pregar sem unção, é possível ministrar música sem unção, é possível você fazer tudo sem a unção de Deus. Você só não pode ter a garantia dos resultados em Deus. Você só não pode ter a garantia do resultado da unção de Deus gerando frutos.
Saul ousou governar sem a unção. Samuel falou: rapaz, era melhor você ter obedecido do que sacrificado. Deus já está buscando outro para estar no seu lugar, um homem segundo o seu coração. Saul sabia que Deus não confirmara a sua unção para ser rei, mas ele continuou reinando. E tudo deu errado, porque ele ousou governar sem a bênção. Pedro, ele acreditou de alguma forma que a sua boa vontade seria suficiente. Jesus disse: olha, alguns de vocês vão vacilar no caminho. E Pedro disse: Senhor, eu não, ainda que essa corja toda aqui, que esses 11 moleques aqui te neguem, eu vou com o Senhor até o final. E Jesus falou: rapaz, vigia, porque você não sabe, eu te falo, o diabo já pediu permissão para te peneirar como trigo. Vigia, Pedro, sabe por quê? Porque quando você se converter, você será uma bênção para os seus irmãos. Imagina a gente falar isso para uma pessoa hoje, meu irmão: vigia, quando você se converter, você vai ser uma bênção. O cara vai te dar um tapa na orelha. Mas Jesus falou para Pedro: o dia que você se converter, você será uma bênção. Porque Pedro achou que a sua boa vontade seria suficiente. A sua bravata de falar para Jesus: eu não vou te negar, seria suficiente. E não é suficiente. Boa vontade 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 não é suficiente. Nós precisamos fluir na ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que Maria, e eu encerro com esse exemplo, Maria ouviu do anjo: você é uma mulher agraciada, Deus vai te usar, Deus vai fazer que você gere o seu filho, vai ser uma bênção. Tá bom, Maria, vou embora, a revelação já sai com você. Maria disse: tá bom, mas calma aí, só tem uma coisa, anjo, que eu não entendi: como é que eu posso gerar um filho se eu nunca tive relacionamento sexual com nenhum homem? Aí o anjo disse para ela: Maria, olha só, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com as suas asas. Para Maria ser usada, não bastava apenas se ela preencher os requisitos de uma moça bonitinha, cheirosinha, santidade, separada, virgem. Não bastava isso, ela tinha que ser cheia do Espírito Santo. Ela tinha que permitir que o Espírito Santo descesse sobre ela. Não adianta apenas todos os requisitos aparentes de um bom crente se você não tem a capacitação do Espírito Santo que desce sobre nós, que nos abraça, como aquele anjo falou para Maria. Você tem boa vontade, você cumpre os requisitos básicos, mas você precisa entender que quando a sua mente não alcança, aonde a sua mão não chega, você não pode gerar um filho sem ter conhecido o homem. Então, na sua incapacidade, saiba, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com as suas asas. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar mais uma vez: se você perder para barata, se você perder para formiga, se você perder para unha, se você perder para estrela, se você perder para os mosquitos, você vai conseguir cumprir o propósito de Deus onde? Como? Então nunca mais perca para as baratas, porque agora elas estão lá cumprindo o seu objetivo. Agora os mosquitos estão cumprindo o seu objetivo, mesmo que você os mate daqui a pouco. As formigas, mesmo que você as pisoteie, daqui a alguns minutos elas estão cumprindo o seu papel. E onde a igreja, onde você está cumprindo o seu papel, entenda esse privilégio. Segundo, entenda que é um lugar específico de Deus para você. Desde que você busque, Ele vai te revelar. Terceiro, disponibilidade. Cumprir os requisitos humanos básicos sem a unção do Espírito Santo não vale de nada. Coloque-se de pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você e por você antes de devolver o microfone aos vossos pastores.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero interceder pela tua igreja nessa manhã. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que nos revela que todas as coisas que o Senhor fez são muito boas. Isso inclui, Deus, a minha vida, isso inclui a vida do meu irmão. Nós não temos valor para nós mesmos, Senhor. Assim como as baratas só têm um valor específico no ecossistema urbano, assim como as unhas só têm valor específico nas mãos ou nos pés, assim, Deus, como cada osso que se conecta do pé ao tornozelo, gerando equilíbrio no nosso corpo, o Senhor nos fez com finalidades específicas. O Senhor tem propósitos com essa igreja, o Senhor tem propósitos com a vida do meu irmão, o Senhor tem propósitos com a vida dessa minha irmã. E agora, Deus, nós declaramos como Maria que nós somos dispostos, mas nós também somos incompetentes para agir da nossa própria forma. Então, Deus, venha sobre nós como o Senhor manifestou-se a Maria. Desça sobre nós o teu Espírito, desça sobre nós o teu Espírito, desça sobre nós o teu Espírito. Venha sobre essa igreja o teu poder. Manifeste-se agora, Espírito Santo. Visita o teu povo com graça. Levante as suas mãos como um símbolo. Levante suas mãos como um símbolo, como quem quer receber algo do alto, como quem quer receber algo vindo de Deus. Deus está visitando a sua igreja nessa manhã. Deus está nesse lugar. Deus está aqui. Ele não está aqui apenas porque eu estou dizendo. Ele não é um chavão cristão ou evangélico falar, mas Ele está aqui porque há homens e mulheres que invocam o seu nome. Enquanto você invoca e declara a sua incompetência de fazer do seu jeito, o Espírito Santo está te visitando. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Ministra nesse lugar, Espírito Santo. Ministra nesse lugar, Espírito Santo.